meus irmãos, sejam bem-vindos. Este é o canal Maná Eterno. Espero que você já deixe o seu like, já se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. Vamos estar lendo hoje Lucas 15, que contém 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Nós vamos estar só lendo alguns versículos para falarmos rapidamente com os irmãos. Versículo 4 diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Jesus está falando aqui de um bem, um animal que servia muito para o seu dono. Uma ovelha, tinha a lã, tinha o leite, tinha a carne. Jesus está falando aqui de um homem que perdeu uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma delas. Então ele vai até subir no monte, ele vai para qualquer lugar para procurar, para ver onde esta ovelha está. E ele, encontrando, traz ela todo feliz e chama seus amigos para estar ali confraternizando com ele. E uma informação interessante é que a Bíblia diz que ele deixa as 99 no deserto e não no aprisco, como normalmente a gente ouve através de hino, através de pregações. Não é no aprisco que ele deixou as 99, deixou no deserto. Então as 100 ovelhas estavam no deserto. E deserto é um local de provações, de privações, local de complicações para você passar. Tem que haver realmente muita entrega, muita busca do Senhor, para que você possa passar o deserto e ir para o aprisco. Então aqui Jesus está dizendo que é compreensível que se perca uma ovelha no deserto, porque é muito difícil a vida no deserto. E aí a função do pastor que cuida dessas ovelhas é ir atrás dessa, deixando as outras 99 no deserto, ele parte para a busca dessa ovelha que estava perdida. O versículo 8 vai falar sobre uma outra coisa perdida, que é uma dracma. Agora uma mulher que perde uma dracma. Então ele diz: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. Dracma era uma moeda que era dada pelo noivo à sua noiva, para que no dia do casamento ela se adornasse com as 10 dracmas na cabeça ou no pescoço, colocasse como um enfeite. É como hoje um grande anel de brilhante de noivado que um homem dá à sua noiva. E ele espera que no dia do casamento este grande anel esteja com ela para passar para outra mão e definitivamente casar. Imagina se ele chega e ela diz que perdeu o anel de brilhantes que ele deu para ela há tempos atrás para selar o seu noivado. Então por isso a mulher, ela se esmera tanto em buscar para achar a dracma perdida dentro da sua casa. Então aqui já há uma diferença. A ovelha estava no deserto e o homem foi buscar essa ovelha que ele perdeu. A dracma estava dentro de casa e a mulher também perdeu e ela foi buscar. Agora vamos ver um terceiro personagem perdido. Está no versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então aqui o terceiro personagem perdido é o filho mais moço de um pai que tinha 2 filhos. Ele, de uma forma muito desrespeitosa, pede ao pai a sua parte da fazenda enquanto o pai está vivo ainda. E o pai reparte pelos 2 filhos, dá a parte do filho mais velho e dá a parte dele. E ele logo ajunta suas coisas e sai pelo mundo. E nesta parábola, Jesus
não diz que alguém foi buscar esse filho. Diz que ele começou a gastar a fazenda que o pai deu para ele, a sua herança, e todo mundo estava ao seu redor até aí. Depois que ele gastou tudo, ele não tinha nem lugar mais para comer. E desejava comer do alimento dos porcos que ele tomava conta. E aqui Jesus fala isso para demonstrar o estado espiritual em que a pessoa se encontra quando está afastado do Pai. Porco é um animal que o judeu nem toma conta, muito menos come. Muito menos comer as coisas que os porcos comiam. E ele, aqui, esse filho mais moço, conhecido como filho pródigo, ele deseja isso tudo. Isso nos remete a um entendimento de que quando saímos da presença do Pai, nós saímos com a herança que o Pai nos dá. Saímos com a vida, saímos com a saúde, saímos com o trabalho, saímos com as coisas que conquistamos com o trabalho. Porém, as coisas vão se esvaindo, porque fora da presença do Pai, tudo vai se deteriorando. Ele vai perdendo as suas fazendas, vai perdendo os amigos, a sua situação vai ficando difícil, ele já não tem mais emprego, e lá na frente o chiqueiro é certo. É isso que acontece ao se afastar do Pai, ao sair da casa do Pai. E aqui, por que o Pai não manda ninguém buscar esse filho? Por que Jesus está dizendo que na parábola da ovelha, o homem, o pastor que cuidava, vai buscar a ovelha? Por que na parábola da dracma, a mulher que tinha a dracma, ela vai buscar, e aqui não há ninguém, não há um indício de ninguém indo buscar nenhum recado do Pai e nada. Parece estranho isso, né? Mas é assim que está escrito. Por quê? Porque quando o homem perde a ovelha, ela está no deserto. Deserto é um lugar difícil de ficar. Então é compreensível que às vezes possa se perder devido a tantas situações. Então Jesus diz, vai lá buscar essa ovelha, porque ela não quis se perder, ela se perdeu por causa das situações todas. Traz ela de volta. A dracma perdida é a mesma coisa. Às vezes nos afazeres da casa, você está ali trabalhando na casa do Senhor, mas pode perder o principal daquilo que Deus deixou com você. E você tem que buscar para achar aquilo de volta. No caso do filho mais novo, ele pede as coisas para sair. Ele pede a herança do pai, de uma forma realmente desrespeitosa, como falamos há pouco. E aí o pai espera então que ele tome a decisão de voltar. Já que ele tomou a decisão sozinho de sair, que agora ele tome a decisão de voltar. Por quê? Porque ele não estava num deserto. Ele estava num aprisco. Ele estava em segurança, ele estava na tranquilidade da casa do pai, sendo alimentado, tendo o carinho do pai, tendo seu irmão, tendo os empregados ali ao seu redor, à sua disposição. E aí esse filho mais novo, quando ele vê que está nessa situação difícil, ele diz, na casa do meu pai, os meus empregados, os empregados do meu pai estão melhores que eu. Então eu vou me levantar e vou ter com meu pai, vou pedir perdão para ele e vou falar, eu não quero nem ser tratado como filho. Me trata como um dos seus empregados aí, tá bom demais para mim. E ele retorna, ele toma essa decisão por ele mesmo e retorna. E quando chega na casa, ele fala isso para o pai. E o pai não leva em conta nenhuma dessas palavras. Já pede logo para pôr o anel no seu dedo, as sandálias nos seus pés e vestes novas. Mas aí agora tem a situação do filho mais velho, que estava no campo trabalhando, dando tudo de si para a casa do pai. Mas quando vê a festa de recepção do filho mais novo, ele não quer entrar. E ele começa a reclamar com o pai insistindo para ele voltar a entrar na casa e ele não quer entrar. Então isso é uma situação que pode ser bem possível de acontecer com qualquer um de nós, que está trabalhando na casa do pai, faz tudo o que a casa do pai precisa, mas não entendeu nada do que o pai ensinou, que é amar o seu irmão e receber bem e entender, suportar a fraqueza do mais fraco. E aqui está demonstrando nesses personagens todos que o pai representa a Deus, o filho mais velho, os judeus, ou aquele que está na casa do pai, né, mais velho, naquele caso ali, os judeus,
O mais novo, os gentios, que não tinham muito conhecimento, ou um pecador, né? Os trabalhadores ali são os anjos, né? Ao serviço do Pai. E a casa do Pai é o seu reino, que está contido a igreja do Senhor ali. Então, que a gente não seja como esse filho que saia da presença do Senhor. Mas se sair, tenha a consciência que você precisa tomar a decisão. Apesar de entender que o Espírito Santo é que nos toca para estar com o Senhor, estar de volta no Pai, a decisão de fazer isso é nossa. Essa é a diferença entre o filho mais novo e os outros personagens perdidos, como a ovelha e a dracma. Ele decidiu sair, ele decide voltar, e ele estava em segurança no aprisco. Os outros estavam no deserto. Então que Deus abençoe a sua vida e que você possa meditar nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.